Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta que você está prestes a descobrir. Capítulo 1. O Império em PI e GU. A chuva de verão batia forte nas janelas do 45º andar do edifício corporativo da Indústrias Almeida, no centro de São Paulo. Rodrigo Almeida, aos 52 anos, observava a cidade através do vidro blindado de seu escritório, mas seus pensamentos estavam muito longe da paisagem urbana que se estendia diante dele. Com um patrimônio de mais de 800 milhões de reais, Rodrigo havia construído um império têxtil que começou com uma pequena confecção herdada do pai, na zona leste da capital paulista. 30 anos depois, suas fábricas espalhadas por 5 estados produziam roupas para as maiores redes de varejo do país. Mas naquele momento, tudo o que ele havia construído estava ameaçado por um problema aparentemente simples. Senhor Almeida, os engenheiros chegaram menos, anunciou Carla, sua secretária executiva, pela voz trêmula que denunciava a tensão que tomava conta de toda a empresa. Rodrigo se virou ajustando a gravata italiana. Mesmo em meio à crise, mantinha a postura impecável que o caracterizava. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e o terno de grife não mostrava uma única ruga, apesar das 18 horas de trabalho ininterrupto dos últimos dias. Mande-os entrar. A porta se abriu dando passagem a 3 homens de paletó, carregando laptops e maletas técnicas. À frente vinha Dr. Fernando Silva, PhD em Engenharia Mecânica pela USP, especialista em sistemas automatizados. Seus 45 anos eram evidenciados pelos fios brancos nas têmporas e pelos óculos de armação, cara que refletiam a luz dos lustres do escritório, Sr. Almeida. Fizemos uma análise completa do sistema, menos disse Fernando, abrindo seu laptop sobre a mesa de mogno. A situação é mais complexa do que imaginávamos inicialmente. Rodrigo se aproximou, as mãos fechadas nas costas. Há uma semana, todas as suas fábricas haviam parado, devido a uma falha inexplicável no sistema automatizado de produção. As máquinas simplesmente paravam de funcionar após algumas horas, sem apresentar qualquer erro nos displays ou nos sistemas de diagnóstico. Dr. Fernando, já são 7 dias. Tô perdendo 2 milhões por dia. Meus clientes estão cancelando pedidos, e a concorrência está aproveitando para roubar contratos que levei anos para conseguir menos. A voz de Rodrigo mantinha o controle, mas havia uma tensão crescente em cada palavra. Entendemos a urgência. Senhor, trouxemos nossa equipe mais qualificada, menos, respondeu o engenheiro, gesticulando para os 2 colegas. Este é o Dr. Carlos Mendes, especialista em automação industrial, formado no ITA, com pós-doutorado na Alemanha. E este é o Dr. Rafael Santos, expert em sistemas de controle, que trabalhou 5 anos na Siemens. Os 3 homens se posicionaram ao redor da mesa, conectando equipamentos e abrindo diagramas técnicos no laptop. A tela mostrava esquemas complexos, cheios de linhas, símbolos e números, que dançavam diante dos olhos de Rodrigo. O sistema que vocês têm aqui é realmente sofisticado. Menos, continuou o Dr. Fernando, apontando para a tela. Lógicos programáveis integrados, sensores de última geração, interface Home Mochina Touchscreen. É praticamente impossível que tenha falha, sem deixar rastros nos logs. Dr. Carlos se inclinou sobre o laptop, seus dedos voando sobre o teclado. Analisamos os códigos de erro, verificamos os protocolos de comunicação, testamos cada sensor individual. Teoricamente, tudo deveria funcionar perfeitamente. Teoricamente não me serve. Explodiu Rodrigo, batendo a mão na mesa. Preciso das máquinas funcionando. Tenho 3.000 funcionários dependendo desta empresa. Famílias inteiras que vivem do que produzimos aqui. O silêncio se instalou no escritório, quebrado apenas pelo som da chuva que continuava batendo nas janelas. Dr. Rafael, que até então havia permanecido calado, levantou os olhos de suas anotações. Senhor Almeida, vamos ser francos. Este é o sistema mais complexo que já analisamos. Podem ser incompatibilidades de software, problemas de interferência eletromagnética, ou até mesmo algum vírus muito sofisticado que não conseguimos detectar. Quanto tempo vocês precisam? Perguntou Rodrigo, caminhando até a janela novamente. Bem, considerando a complexidade, Dr. Fernando trocou olhares com os colegas. Menos, calculamos entre 2 a 3 semanas para um diagnóstico completo, e talvez mais um mês para implementar a solução. Rodrigo se virou bruscamente. 1 mês e meio? Doutor, em 1 mês e meio eu não tenho mais empresa para salvar. Senhor Almeida, Dr. Carlos se levantou, tentando soar tranquilizador. Entendemos sua preocupação, mas sistemas desta magnitude requerem tempo. Não podemos arriscar fazer algo que possa danificar permanentemente os equipamentos. E qual é o custo de todo esse processo?
Bem, Dr. Fernando hesitou menos. Nossa proposta inicial era de R$ 30.000. Mas considerando a complexidade adicional que descobrimos e o tempo necessário, estamos falando de algo em torno de R$ 50.000. Rodrigo ficou em silêncio por longos segundos, observando o movimento da cidade lá embaixo. Carros pequenos como formigas se movimentavam pelas avenidas alagadas, pessoas correndo para se abrigar da chuva. A vida seguindo seu curso normal enquanto seu mundo desmoronava. Está bem menos, disse finalmente. R$ 50.000, mas quero updates diários e quero uma solução em no máximo 3 semanas. Se passarem disso, encontro outros especialistas. Perfeito, Sr. Almeida. Vamos começar imediatamente? Dr. Fernando fechou o laptop com um sorriso profissional. Precisaremos de acesso total às máquinas e ao sistema central. Carla vai providenciar tudo o que precisarem. Quero vocês trabalhando 24 horas se necessário. Após os engenheiros saírem, Rodrigo permaneceu sozinho em seu escritório. A chuva havia diminuído, mas as nuvens escuras ainda cobriam o céu de São Paulo. Ele pegou o telefone e discou um número familiar. Fernanda, sou eu. Como estão as coisas na fábrica de Guarulhos? Sua voz soou cansada, papai. Mesma coisa, as máquinas funcionam por 2-3 horas e param. E desesperador, a voz de sua filha mais velha, diretora de produção, transparecia a frustração de quem havia herdado a paixão pela empresa IM Campinas. Mesma situação. Roberto está quase enlouquecendo. Os funcionários estão preocupados. Alguns já estão procurando outros empregos. Rodrigo fechou os olhos. Roberto era seu genro, casado com sua filha mais nova, Marina, e dirigia a unidade do interior. Um rapaz dedicado que havia abdicado da carreira na engenharia para ajudar a família. Pai, você acha que esses engenheiros vão conseguir resolver? Perguntou Fernanda. Espero que sim, filha. São os melhores do mercado, com currículos impecáveis. Se alguém pode resolver, são eles. Mas enquanto falava, uma dúvida corroía seu coração. E se não conseguissem? E se os R$ 50.000 fossem apenas o primeiro de muitos gastos inúteis? Pai, tem uma coisa que queria te contar. Menos a voz de Fernanda ficou hesitante. O que é? A dona Conceição, aquela senhora que trabalha na limpeza da fábrica de Guarulhos, me procurou ontem. Ela disse que quer conversar com você. Sobre as máquinas, Conceição? A costureira que virou faxineira? Isso. Ela disse que tem uma ideia, mas que precisa falar diretamente com você. Rodrigo quase riu, mas sei contive. Filha, contratamos os melhores engenheiros do país. Acho que uma funcionária da limpeza, por mais querida que seja, não vai resolver o que eles não conseguem. Eu sei, pai. Só estou passando o recado. Apus Desliger. Rodrigo permaneceu pensativo. Conceição Oliveira, 58 anos, trabalhava na empresa há mais de 20 anos. Começou como costureira quando a empresa ainda era pequena, viu a evolução de tudo. Mas com a automação, foi remanejada para a equipe de limpeza, uma mulher simples, mas dedicada. Do lado de fora, o sol começava a aparecer entre as nuvens, criando um contraste dramático com o céu ainda escuro. Era como se a própria cidade refletisse a situação da empresa. Momentos de luz, em meio à escuridão da incerteza. Capítulo 2. A busca desesperada. 2 semanas se passaram desde a chegada dos engenheiros, e a situação, na Indústrias Almeida, havia se tornado crítica. Rodrigo caminhava pelos corredores da fábrica principal, em Guarulhos, observando as máquinas silenciosas que um dia foram o coração pulsante de seu império. Senhor Almeida, Dr. Fernando se aproximou correndo, com os cabelos desalinhados e a camisa amarfanhada. Os últimos dias haviam cobrado seu preço, até mesmo nos engenheiros mais qualificados. Temos novidades. Rodrigo se virou, a esperança brilhando em seus olhos cansados. Havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, e as olheiras profundas denunciavam o estresse dos últimos dias. Conseguiram descobrir o problema. Pam. Dr. Fernando hesitou, trocando olhares com Dr. Carlos, que se aproximava, carregando uma caixa de equipamentos. Descobrimos algo interessante, mas não exatamente a solução. A esperança de Rodrigo se transformou em frustração. O que descobriram? O problema não está nos softwares, nem nos hardwares individualmente, explicou o Dr. Carlos, colocando a caixa no chão. Cada componente funciona perfeitamente quando testado, isoladamente. Então qual é o problema? Paraseer. Uma questão de sincronizar. Dr. Rafael apareceu de trás de uma das máquinas, carregando um osciloscópio. Os sistemas não estão conversando entre si adequadamente após um determinado tempo de operação. Rodrigo passou a mão pelos cabelos grisalhos. Em português claro, doutores, o que isso significa? Significa que o Dr. Fernando respirou fundo. É como se as máquinas desenvolvessem uma espécie de soluço na comunicação. Elas funcionam bem individualmente, mas quando precisam trabalhar em conjunto,
Algo interfere nesse processo. E como resolvem isso? Os três engenheiros se entreolharam novamente. A hesitação era palpável no ar da fábrica, misturando-se com o cheiro de óleo industrial e metal. Precisamos de mais tempo, menos, admitiu o Dr. Fernando. E talvez, mais recursos. A voz de Rodrigo subiu uma oitava. Senhor Almeida, estamos lidando com algo que nunca vimos antes. Pode ser necessário trazer consultores internacionais, especialistas em interferência eletromagnética avançada. Dr. Carlos gesticulava enquanto falava, tentando convencer, tanto Rodrigo quanto a si mesmo. Quanto? Calculamos, mais R$80 mil, e pelo menos mais um mês de trabalho. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. R$130 mil no total, quase 2 meses de trabalho. E ainda sem garantia de solução, senhores. Vou ser muito claro, Rodrigo se posicionou diante dos três homens, sua voz baixa mais firme. Tenho dinheiro para mais uma semana de salários. Depois disso, vou ter que começar a demitir funcionários. Se não resolvermos isso em uma semana, não haverá mais empresa para salvar. Dr. Fernando abriu a boca para protestar, mas Rodrigo levantou a mão. Uma semana. Façam o que for necessário. Enquanto os engenheiros retornavam ao trabalho, Rodrigo caminhou até o setor de limpeza. Lá encontrou Conceição Oliveira passando um pano cuidadosamente em uma das máquinas paradas. Seus 58 anos eram disfarçados pela energia que ainda demonstrava ao trabalhar, e seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples. Dona Conceição. A mulher se virou, surpresa. Oi, Dr. Rodrigo. Como vai o senhor? Bem, dona. Cansei. Minha filha disse que a senhora queria falar comigo. Conceição baixou os olhos, de repente tímida. Doutor, desculpa incomodar. Sei que o senhor está com muitos problemas importantes. Não é incômodo. O que a senhora queria me falar? Conceição olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Doutor, eu trabalho nessa fábrica há mais de 20 anos. Vi essa empresa crescer desde quando tinha só 10 máquinas de costura antigas. Eu me lembro, Dona Conceição. A senhora era uma das melhores costureiras. Pois é. Ela sorriu com nostalgia. Naquela época, a gente conhecia cada máquina pelo barulho. Sabia quando uma estava com problema só de escutar. Saudades daquele tempo. Rodrigo suspirou. Doutor, posso falar uma coisa? Conceição se aproximou, baixando a voz. Essas máquinas novas, eu observo elas todos os dias quando estou limpando. Sim, elas fazem um barulho diferente antes de parar. É bem sutil. Quase ninguém percebe, porque tem muita gente falando. Muito barulho ao redor. Mas eu percebo. Rodrigo franziu a testa. Que tipo de barulho? E calmão. Sei. Suspirassem menos. Conceição fez um gesto com as mãos, tentando explicar algo que parecia abstrato. Sabe quando a gente está muito cansado e suspira antes de desistir de alguma coisa? A analogia fez Rodrigo sorrir, apesar da situação. A senhora acha que as máquinas estão cansadas, doutor? Eu sei que vai parecer coisa de gente sem estudo, mas... Conceição hesitou. Fale, Dona Conceição. Tô ouvindo. Eu acho que o problema não tá nas máquinas. Acho que tá na respiração delas. Respiração? É, doutor. Sabe, essas máquinas precisam de ar para resfriar. Não? E eu notei que quando elas fazem aquele barulho esquisito, é como se não conseguissem respirar direito. Rodrigo ficou em silêncio, processando as palavras simples da funcionária. Ventilac. Sistema de refrigeração. Será que os engenheiros haviam verificado isso? Dona Conceição, a senhora pode me mostrar exatamente onde escuta esse barulho? Posso sim, doutor. Vem cá. Conceição o conduziu até a máquina mais próxima. Liga ela aí, doutor. Rodrigo acionou o sistema. A máquina ganhou vida com seus ruídos familiares de motores e correias. Agora o senhor fica bem quietinho aqui. Conceição se posicionou ao lado da máquina, colocando a mão sobre uma grade de ventilação. Daqui a pouco ela vai fazer o barulho. Eles ficaram em silêncio. Rodrigo se sentindo levemente ridículo por estar seguindo os conselhos de uma faxineira, enquanto pagava R$50 mil para engenheiros com PhDs. Após cerca de 2 horas, a máquina realmente emitiu um som diferente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Um tipo de sibilo que não deveria existir. Ouviu, doutor? Conceição sussurrou. Ouvi. Rodrigo se aproximou mais da máquina, concentrando-se no som. 15 minutos depois, a máquina parou completamente e sempre é assim, disse Conceição. Ela faz esse barulho e depois para. Rodrigo ficou olhando para a grade de ventilação. Era algo tão simples, tão básico, que talvez fosse exatamente por isso que havia sido ignorado. Dona Conceição, a senhora tem filhos? Tenho 3. Doutor, 2 já criados e uma menina de 15 anos. E trabalha quantas horas por dia aqui? 8 horas normais. Mas ultimamente tenho ficado até mais tarde para ajudar. Sei que a situação tá difícil. Rodrigo sentiu
Um aperto no peito. Aquela mulher simples, ganhando um salário mínimo, estava se dedicando mais à empresa do que muitos executivos que ele conhecia. Dona Conceição, amanhã de manhã quero que a senhora venha ao meu escritório. Tenho uma proposta para fazer. Ai, doutor, espero que eu não tenha falado coisa errada. Menos Conceição ficou preocupada. Pelo contrário, a senhora pode ter acabado de salvar esta empresa. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. As palavras de Conceição ecoavam em sua mente. Respiração das máquinas, eram décadas de experiência prática, falando através de uma analogia simples que os diplomas e especializações dos engenheiros não conseguiram captar. Elcei levantou da cama e foi até a janela de sua cobertura em Moema. A cidade de São Paulo se estendia diante dele, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Em algum lugar lá embaixo, Conceição dormia em sua casa simples, provavelmente preocupada por ter falado demais com o patrão. Mas Rodrigo tinha um pressentimento de que a solução para seus problemas não viria dos escritórios refrigerados e das apresentações em PowerPoint, viria da experiência humana, do conhecimento adquirido através de anos de observação silenciosa e dedicação genuína. A pergunta que o mantinha acordado era: seria possível que a resposta para um problema de R$130 mil estivesse na mente de uma funcionária que ganhava um salário mínimo? Amanhã, ele descobriria. Capítulo 3. A sabedoria, ISQ, e Seidá. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, com aquela neblina característica que parecia engolir os prédios mais altos da cidade. Rodrigo chegou ao escritório uma hora mais cedo que o habitual, ansioso pelo encontro com Conceição. Sua noite mal dormida havia sido pontuada por reflexões sobre humildade, conhecimento e as lições que a vida havia tentado lhe ensinar ao longo dos anos. Às 8 horas em ponto, Carla anunciou a chegada. A funcionária entrou no escritório visivelmente nervosa, segurando uma pequena bolsa de mão e vestindo sua melhor roupa, menos uma blusa azul marinho e uma saia escura, que denunciavam o cuidado especial com que havia se arrumado para a ocasião. Bom dia, Dr. Rodrigo. Sua voz saiu mais baixa que o normal. Bom dia, Dona Conceição. Por favor, sente-se. Rodrigo apontou para a poltrona de couro diante de sua mesa, normalmente reservada para executivos e clientes importantes. Conceição se acomodou na ponta da poltrona, claramente desconfortável, com o ambiente luxuoso. Seus olhos percorreram rapidamente o escritório, desde os quadros caros nas paredes até a vista panorâmica da cidade. Dona Conceição, quero que a senhora me conte sua história. Como chegou até aqui, o que aprendeu ao longo desses anos? A mulher piscou, surpresa com o pedido. Minha história, doutor? Sim. Quero conhecer melhor a pessoa que pode ter descoberto algo que engenheiros com doutorado não conseguiram ver. Conceição respirou fundo, as mãos entrelaçadas no colo. Bom, doutor, eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena chamada Três Corações. Minha mãe costurava para fora, e eu aprendi a mexer com máquina de costura desde os 8 anos de idade. Continue, vim para São Paulo. A USEA tem anos, em 1983. São Paulo era uma loucura naquela época. Muito movimento, muita oportunidade, mas também muito difícil para quem não tinha estudo. Ela pausou, olhando pela janela. Consegui trabalho numa confecção pequena, na Vila Madalena. O dono era um japonês muito exigente, seu Tanaka. Ele me ensinou que costureira boa não é só quem costura rápido, mas quem entende a máquina. Rodrigo se inclinou para frente, interessado. Como assim? Entender a máquina. Seu Tanaka dizia que toda máquina tem personalidade, doutor. Umas são mais nervosas, outras mais calmas. Umas gostam de trabalhar rápido, outras preferem devagar mas constante. Conceição sorriu. Com nostalgia, ele me ensinou a escutar as máquinas. Escutar? Sim, senhor. Uma máquina bem regulada faz um som constante, como um coração batendo certinho. Quando alguma coisa está errada, ela muda o ritmo, faz barulhos diferentes. É como se estivesse pedindo ajuda. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo as palavras. E quando a senhora veio trabalhar aqui? Foi em 2004, doutor. NAP, sua empresa estava crescendo muito. Lembro que o senhor havia acabado de comprar aquelas máquinas importadas da Alemanha. Eu fiquei fascinada com elas. Os olhos de Conceição brilharam. Eram tão diferentes das máquinas antigas, mas, no fundo, continuavam sendo máquinas. A senhora trabalhou com elas desde o início? Trabalhei sim. Era uma época boa, doutor. As máquinas novas eram mais rápidas, mais precisas, mas também mais sensíveis. Sensíveis como? As máquinas antigas, se você forçasse um pouco, elas aguentavam. As novas não. Alguma coisa não estava perfeita. Menos a tensão da linha à temperatura. Uma do ar, elas reclamavam. Rodrigo franziu a testa. Umidade do ar.
Isso mesmo, doutor. Máquina de costura é que nem gente. Não gosta de calor excessivo nem de ar muito seco. Precisa respirar bem para trabalhar bem. A palavra respirar fez Rodrigo se lembrar da conversa do dia anterior. Dona Conceição, quando a automação chegou, como foi para a senhora? O semblante de Conceição ficou mais sério. Foi difícil, doutor. De repente, as máquinas não precisavam mais da gente do mesmo jeito. Computadores comandavam tudo, sensores controlavam tudo. A gente que entendia as máquinas no tato, no ouvido, na experiência, parecia que não servia mais, mas a senhora continuou observando? Continuei sim. Ela sorriu timidamente. Velha mania, mesmo limpando, eu ficava escutando, observando. E foi aí que comecei a perceber uma coisa estranha. O quê? As máquinas novas automatizadas eram muito inteligentes para algumas coisas, mas muito burras para outras. Rodrigo quase riu da simplicidade da observação, por exemplo. Por exemplo, doutor, a máquina sabe exatamente quantos pontos dar, que velocidade usar, que tensão aplicar, mas ela não sabe que está ficando quente demais, ou que o ar não está circulando bem. Ela continua trabalhando até não aguentar mais, e aí ela para. E aí ela para menos, Conceição. Confirm you. Igual gente que trabalha demais sem parar para respirar. Naquele momento, Dr. Fernando bateu na porta. Senhor Almeida, posso interromper? Temos uma atualização importante. Entre, doutor. Rodrigo gesticulou. Dona Conceição, fique à vontade. Dr. Fernando entrou carregando mais equipamentos, mas parou abruptamente ao ver Conceição sentada na poltrona executiva. Sua expressão demonstrou claramente estranheza pela presença de uma funcionária da limpeza em uma reunião que considerava importante. Senhor Almeida, talvez seja melhor conversarmos em particular, sugeriu o engenheiro. Não há problema. Doutor, Dona Conceição está me ajudando a entender melhor o funcionamento das máquinas. O que descobriram? Dr. Fernando hesitou, mas prosseguiu. Bem, fizemos testes mais aprofundados na questão da sincronização. Descobrimos que o problema ocorre sempre após 2 horas e 47 minutos de funcionamento, com precisão matemática. Isso é específico demais para ser coincidência. Menos, observou Rodrigo. Exatamente. Há algo que acontece nesse tempo exato, que faz com que os sistemas percam a comunicação entre si. Conceição, que havia ficado quieta até então, se manifestou timidamente. Posso falar uma coisa, doutor? Dr. Fernando a olhou com surpresa, claramente desconfortável com a interrupção. Claro, Dona Conceição, encorajou Rodrigo. É que 2 horas e 47 minutos é exatamente o tempo que leva para aquelas máquinas ficarem bem quentes. Eu cronometrei várias vezes quando estava limpando. Dr. Fernando franziu a testa. Desculpe, senhora, mas os sistemas de refrigeração são automatizados. E os sensores de temperatura não indicam nenhum problema de superaquecimento. Eu sei disso. Doutor, Conceição respondeu educadamente. Mas tem uma diferença entre a temperatura que o sensor mede e a temperatura que a máquina realmente sente. Como assim? Dr. Fernando não conseguiu disfarçar um tom levemente condescendente. Bom, é como quando a gente está com febre. O termômetro pode marcar 37 graus, mas dependendo de onde você mede, menos na boca, no ouvido, na axila, menos dá diferente. E a gente pode estar se sentindo muito mal mesmo com febre baixa, ou se sentindo bem mesmo com febre mais alta. Rodrigo se levantou bruscamente. Dr. Fernando, onde ficam os sensores de temperatura das máquinas? Estão integrados ao painel central de cada unidade, seguindo todas as especificações técnicas do fabricante, respondeu o engenheiro, consultando suas anotações. E se o problema não estiver onde os sensores estão medindo? Rodrigo olhou para Conceição. Dona Conceição, a senhora pode mostrar ao doutor exatamente onde sente que as máquinas ficam mais quentes? Conceição se levantou, animada. Posso sim, doutor. É bem diferente de onde os sensores ficam. Dr. Fernando olhou de Rodrigo para Conceição, claramente perplexo com o rumo que a conversa estava tomando. Senhor Almeida, com todo respeito, sistemas de refrigeração industrial não são baseados em sensações, são baseados em dados precisos e calibrações técnicas. Dr. Fernando, Rodrigo se posicionou diante do engenheiro. Vocês já gastaram 2 semanas e R$ 50.000 sem chegar a uma solução. Acho que vale a pena ouvir todas as perspectivas possíveis, não acha? O engenheiro assentiu relutantemente. Claro, senhor Almeida, ótimo. Dona Conceição, vamos até a fábrica. Quero que a senhora mostre exatamente o que observou. Enquanto se dirigiam à fábrica, Rodrigo refletiu sobre como havia se tornado cego a certas coisas ao longo dos anos. A busca pela sofisticação tecnológica, pelos diplomas e especializações, havia criado uma barreira entre ele e o conhecimento prático, que sempre foi a base de sua empresa. Conceição caminhava ao seu lado, nervosa mas determinada. Em suas mãos calejadas,
estava talvez a chave para salvar um império de 800 milhões de reais. E isso era ao mesmo tempo humilhante e libertador para Rodrigo. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Capítulo 4. A solução dos 5 minutos na fábrica. O contraste era gritante. De um lado, os 3 engenheiros com seus equipamentos sofisticados, laptops abertos, exibindo gráficos complexos e osciloscópios, captando sinais eletrônicos. Do outro, Conceição com sua simplicidade, carregando apenas sua experiência de décadas. Doutor, liga essa máquina aqui, pediu Conceição, apontando para o equipamento mais próximo. Dr. Fernando acionou o sistema, que ganhou vida com seus ruídos mecânicos familiares. Os sensores indicam temperatura normal em todos os pontos de medição, menos anunciou, olhando para seu tablet. Espera aí, doutor. Conceição se aproximou da máquina, colocando a mão em diferentes pontos. O senhor pode sentir aqui? Ela guiou a mão de Rodrigo até uma área específica da lateral da máquina. Rodrigo sentiu uma diferença clara de temperatura. Tá mais quente aqui mesmo. Pois é. Conceição sorriu. Agora sente aqui em cima, onde fica o sensor. A diferença era óbvia. A parte superior, onde estava localizado o sensor, estava significativamente mais fresca. O problema é que o calor sobe, não é, doutor? Conceição explicou pacientemente. E essas máquinas produzem muito calor aqui embaixo, mas o sensor fica lá em cima. É como medir a febre de uma pessoa colocando o termômetro no pé dela. Dr. Carlos se aproximou com um termômetro infravermelho. Vamos medir adequadamente, disse, apontando o aparelho para onde Conceição havia indicado. A tela do termômetro mostrou 78 graus Celsius. Menos isso é impossível. Menos, murmurou. Dr. Fernando. Os sensores indicam apenas 42 graus Celsius, Meca and Faica. O sensor oficial, sugeriu Rodrigo. Dr. Carlos apontou o termômetro para a parte superior da máquina. 43 degrees Celsius. Praticamente igual à leitura do sensor, existe uma diferença de mais de 30 graus entre os dois pontos, observou Dr. Rafael, finalmente compreendendo a magnitude da descoberta. Conceição assentiu. E quando fica muito quente, aqui embaixo, alguma coisa deve dar problema, porque depois vem aquele barulho esquisito e a máquina para. Mas senhora, Dr. Fernando ainda tentava processar a informação. Mesmo com 78 graus Celsius, isso não deveria ser suficiente para causar falha no sistema. Os componentes são projetados para aguentar temperaturas mais altas. Doutor, Conceição sorriu. Não é só a temperatura. É a temperatura junto com outras coisas. Que outras coisas? Perguntou Rodrigo. Vem cá, doutor. Me ajuda a mover essa máquina um pouquinho. Rodrigo e Dr. Carlos ajudaram Conceição a afastar levemente a máquina da parede. Atrás dela havia uma situação que ninguém havia notado. A saída de ar da máquina estava a apenas 15 centímetros da parede, criando uma área de recirculação do ar quente. Olha só, Conceição apontou. A máquina joga o ar quente aqui, mas não tem para onde esse ar ir. Ele fica circulando, voltando para dentro da máquina, como um circuito fechado, menos, murmurou Dr. Rafael. Igual, quando a gente fica em um quarto fechado sem ventilação, continuou Conceição. No começo está tudo bem, mas depois vai ficando abafado, até que não dá mais para ficar. Dr. Fernando estava digitando furiosamente em seu laptop. Se aplicarmos a física básica da termodinâmica, o ar quente recirculando criaria uma bolha de calor localizada. Isso poderia gerar interferência eletromagnética em componentes sensíveis. E interferência eletromagnética causaria... Dr. Carlos completou o raciocínio. Perda de sincronização entre os sistemas, finalizou o Dr. Rafael. Os 3 engenheiros se entreolharam, a revelação tomando forma em suas mentes. Um problema de ventilação básica, algo que qualquer técnico em refrigeração do primeiro ano de curso saberia identificar. Havia passado despercebido porque estavam focados em soluções complexas. Dona Conceico, Rodrigo se virou. Para a funcionária, como a senhora acha que podemos resolver isso? Bom, doutor, eu não entendo dessas coisas complicadas que os engenheiros falaram, mas me parece que é só dar um jeito da máquina respirar melhor. Especificamente, como? Conceição caminhou ao redor da máquina, observando, olha, se a gente afastar a máquina uns 50 centímetros da parede, e talvez colocar um ventilador pequeno aqui para empurrar o ar quente para longe, acho que resolve. Dr. Fernando consultou rapidamente algumas especificações técnicas teoricamente. Sim, isso deveria resolver o problema de recirculação de ar. E quanto isso custaria? Perguntou Rodrigo. Bem, Dr. Carlos fez alguns cálculos rápidos. Seria necessário reposicionar as máquinas, instalar sistemas de exaustão auxiliares, talvez uns 5 mil reais para toda a fábrica. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. 5 mil reais. Isso mesmo, senhor, menos, confirmou o Dr. Rafael.
para resolver um problema pelo qual já gastei 50 mil. Os engenheiros ficaram constrangidos. A matemática era cruel. Uma solução de 5 mil reais descoberta em minutos por uma funcionária que ganhava um salário mínimo, versus 50 mil reais gastos em 2 semanas com os melhores especialistas do mercado. Vamos testar, decidiu Rodrigo. Movam esta máquina, instalem um ventilador provisório. Quero-Bercer funciona em menos de 30 minutos. A máquina estava reposicionada e um ventilador industrial pequeno havia sido instalado para criar circulação de ar adequada. Dr. Fernando ligou o sistema. Agora vamos cronometrar, disse ele, ainda cético. 2 horas e 47 minutos se passaram. A máquina continuou funcionando normalmente. 3 horas, 4 horas, 5 horas, meu Deus, sussurrou Dr. Carlos. Funcionou. Máquina operava sem qualquer sinal do suspiro que Conceição havia descrito. Os sistemas permaneciam sincronizados. A produção seguia seu ritmo constante. E pela primeira vez, em 3 semanas, o som da fábrica voltou a ser o som da produtividade Dona Consaico. Rodrigo se virou para a funcionária que o observava. Tudo com um sorriso discreto. Em 5 minutos, a senhora resolveu um problema que nos custou semanas de trabalho. E uma fortuna. Ai, doutor, eu não resolvi nada não. Só falei o que eu estava vendo. Quem resolveu foram os engenheiros aqui. Ela apontou para os 3 homens, que pareciam entre aliviados e constrangidos. Dr. Fernando se aproximou de Conceição. Senhora, eu preciso lhe pedir desculpas. Subestimei completamente seu conhecimento. Imagina, doutor. O senhor tem muito mais estudo que eu. É que às vezes a gente vê as coisas de jeitos diferentes, né? A diferença menos, disse Dr. Rafael, é que nós estávamos procurando problemas complexos em sistemas complexos. Não consideramos que a solução pudesse ser simples. Vamos implementar a correção em todas as máquinas de todas as fábricas, decidiu Rodrigo. Dr. Fernando, quanto tempo levarão para fazer isso? Com a solução identificada. 2 dias no máximo. É basicamente reposicionamento e instalação de ventilação auxiliar. Perfeito. Naquela tarde, Rodrigo reuniu todos os funcionários da fábrica principal no pátio da empresa. Eram mais de 400 pessoas que haviam vivido semanas de incerteza, preocupados com seus empregos e com o futuro da empresa que era. Para muitos, mais que um local de trabalho, era uma família. Pessoal, Rodrigo começou, sua voz ecoando pelo sistema de som, quero anunciar que o problema das máquinas foi resolvido. Um murmúrio de alívio percorreu a multidão, mas quero contar para vocês como foi resolvido, porque isso ensinou uma lição importante para mim, e espero que ensine também para vocês. Rodrigo fez uma pausa, olhando para Conceição, que estava no meio da multidão, tentando se esconder. A solução veio de alguém que está aqui, conosco há mais de 20 anos. Alguém que não tem diploma de engenharia, não tem doutorado, não tem certificações internacionais, mas tem algo que nenhum diploma pode ensinar: experiência genuína e atenção aos detalhes. Ele gesticulou para Conceição se aproximar. Dona Conceição, por favor, venha aqui. Vermelha de vergonha, Conceição subiu no pequeno palanque. Improvisado, esta mulher salvou nossa empresa. Em 5 minutos, ela identificou um problema que os melhores engenheiros do mercado não conseguiram resolver em semanas. Os aplausos começaram timidamente e foram crescendo até se tornar uma ovação que durou vários minutos. Por isso menos continuou. Rodrigo, Dona Conceição está sendo promovida. A partir de segunda-feira, ela será nossa nova supervisora de qualidade e manutenção preventiva. Seu trabalho será ouvir as máquinas e nos avisar quando elas estiverem pedindo ajuda. Conceição não conseguiu conter as lágrimas. Doubter, eu não sei o que falar. Não precisa falar nada, Dona Conceição. Só continue fazendo o que sempre fez, prestando atenção, cuidando e usando sua experiência para tornar nossa empresa melhor. Naquela noite, Rodrigo estava novamente em seu escritório, mas o ambiente era completamente diferente. As máquinas funcionavam normalmente em todas as fábricas. Os pedidos cancelados estavam sendo renegociados, e a empresa havia voltado à produção total. Carla entrou com uma xícara de café. Dr. Rodrigo, os jornalistas estão ligando Quirin Saber sobre a história da funcionária que salvou a empresa. Diga que não vamos dar entrevista sobre isso. Rodrigo respondiu. Não queremos transformar a Dona Conceição em um circo midiático. E o pagamento dos engenheiros? Rodrigo pensou por um momento. Pague integralmente. Eles compram o contrato, e no final, mesmo que indiretamente, contribuíram para a solução, e a Dona Conceição, prepare um contrato de trabalho novo, salário de supervisora, plano de saúde completo para ela e a família, e um bônus especial de 50 mil reais menos, exatamente o que gastamos com os engenheiros? 50 mil reais de bônus? Carla ficou surpresa.
Conceição salvou uma empresa de 800 milhões de reais em 5 minutos. Se isso não vale 50 mil reais, eu não sei o que vale. 3 meses depois, a história havia se espalhado discretamente pelo setor industrial, não como uma notícia sensacionalista, mas como uma lição sobre humildade e valorização da experiência prática. Conceição se adaptou rapidamente à nova função. Sua capacidade de ouvir as máquinas se mostrou inestimável. Ela conseguia identificar problemas potenciais dias antes que os sensores eletrônicos detectassem qualquer anomalia. Dr. Fernando, Dr. Carlos e Dr. Rafael continuaram prestando consultoria para a empresa, mas agora com uma abordagem diferente. Sempre consultavam Conceição antes de implementar qualquer modificação, reconhecendo que a experiência prática era tão valiosa quanto o conhecimento teórico. A empresa não apenas sobreviveu à crise, como se tornou mais forte. A história de Conceição inspirou Rodrigo a criar um programa interno de valorização do conhecimento prático, onde funcionários experientes eram consultados em todas as decisões técnicas importantes. Em seu escritório, Rodrigo mantinha uma foto emoldurada da reunião em que Conceição apresentou sua solução. Não era apenas uma lembrança de como um problema foi resolvido, mas um lembrete constante de que a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados. A placa em sua mesa dizia simplesmente: a experiência é a mãe de toda sabedoria, um presente que Conceição havia lhe dado no Dia dos Patrões, escolhido por sua filha mais nova que sabia ler bem. E sempre que jovens executivos visitavam seu escritório, impressionados com a sofisticação dos equipamentos e sistemas, Rodrigo fazia questão de contar a história de como uma costureira, transformada em faxineira, salvou o império empresarial simplesmente prestando atenção ao que as máquinas estavam tentando dizer. Porque, no final das contas, as melhores soluções nem sempre vêm dos lugares mais óbvios. Às vezes, elas vêm de quem realmente sabe escutar. Filme Epílogo, 6 meses. DIPU e S Indústrias. Almeida não apenas recuperou sua posição no mercado, como se expandiu para novos segmentos. O programa Conceição, como passou a ser chamado internamente, tornou-se modelo para outras empresas do setor. Conceição, agora respeitada supervisora, desenvolveu um método próprio de manutenção preventiva, baseado em observação sensorial que reduziu as paradas não programadas em 80%. Sua filha mais nova, inspirada pela mãe, decidiu cursar engenharia mecânica menos, mas prometeu nunca esquecer que as máquinas, antes do tudo, precisam respirar. Rodrigo aprendeu que liderar não é apenas tomar decisões, mas saber ouvir, e que às vezes, a pessoa mais qualificada para resolver um problema não é necessariamente aquela com mais diplomas na parede, mas aquela que realmente entende o coração da questão. A empresa continuou crescendo, mas nunca mais perdeu de vista uma lição fundamental. A experiência prática e a humildade são tecnologias que nunca ficam obsoletas. Se esta história te inspirou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação onde a solução mais simples estava bem na sua frente, mas você estava procurando algo mais complicado? Vou ler todos os comentários.